Para Erich Fromm, viver é uma arte. Não é simplesmente existir numa esfera de condicionamento, mas é trazer ao presente memórias com um poder de atribuição tão grande que te faz capaz de adotar a visão real da vida e do que é viver. Sem essa interação de tempo passado, presente e futuro, de mesclar teoria e vida, somos apenas um animal instintivo, buscando suprir as necessidades mais imediatas. E o que se perde com isso? Perdemos a capacidade plena de ser humano. Somos constituídos matéria e sonhos. Temos a capacidade não só para pensar e falar, mas como também para o insight, cada vez mais profundo, para a maturidade, cada vez maior, para a imaginação, capacidade para o amor e para as artes. Erich Fromm chamou a isso de nossos poderes inatos. Se você ainda não descobriu, saiba, dentro de você existe uma força em potencial, esperando ser vista e manifesta. Desenvolver esses poderes parece-me extremamente importante, porque não é um tipo de habilidade cega, orientada à satisfação supérflua, geralmente distante de tudo que é natural e vivo. Desenvolver esses elementos de profundidade é criar no mundo expressões legítimas que só um vazio criativo é capaz de gerar. Fromm, em toda a sua palavra, quer que entendamos a vastidão de nossas possibilidades. Eu separei aqui um trecho para ler que nos informa exatamente dessa nossa riqueza interior e o quanto que isso revela o nosso potencial livre e verdadeiramente ativo. O homem não é uma folha de papel em branco em que a cultura pode escrever seu texto. É uma entidade com sua carga própria de energia, estruturada de determinadas formas, que, ao ajustar-se, reage de maneira específica e verificável às condições exteriores. Se o homem se adaptasse às condições exteriores autoplasticamente, modificando sua própria natureza como um animal, e fosse apenas capaz de viver em um certo conjunto de condições para o qual criasse uma adaptação especial, teria chegado ao beco sem saída da especialização, que é o destino de toda espécie animal, bloqueando desta forma o caminho à história. Se, pelo contrário, o homem pudesse adaptar-se a todas as condições, sem lutar contra as que se opõem à sua natureza, tampouco teríamos história. A evolução humana, ela tem suas raízes na adaptabilidade do homem e em certas qualidades indestrutíveis de sua natureza, que o compelem a nunca cessar sua procura de condições que melhor atendam às suas necessidades intrínsecas. Mas por que então, na vida real, tudo parece só uma abordagem utópica, sem atuação concreta em nossa vida diária? Já parou para pensar? Já parou para pensar que a vista com a qual interpretamos a realidade é um reflexo de todas as divisões que organizam a vida? Fromm remonta a miséria da condição humana a partir da nossa ruptura com a natureza. Uma vez sendo disruptivos com o principal elo de nossa subsistência, buscamos na criação de poderes, nas instituições, nos partidos, as normas e leis que vão estruturar a nossa maneira de existir. Na ânsia de cumprir com os moldes sociais, deixamos de estar atentos à voz que nos fala intimamente. E sem nos dar conta dessa desconexão, agimos num esforço consciente
a fim de configurar em nós um modelo que seja aceito, admirável e que funcione. E nessa ilustre gaiola, ou você vence ou você é um perdedor. Os escritos de Fromm não é tão somente uma dura crítica à cultura autoritária em resposta à ascensão do nazismo, mas de como chegamos a tal ponto. Ele nos aponta que é tudo tão compartimentado que essa ideia de separação produz um senso exacerbado de identificação, a ponto de um ser humano destruir o outro, justificado, claro, por agir em defesa da pátria. Quando trazemos termos como ideologia, nacionalismo, colocamos à parte o elo de conexão mais genuíno. Somos todos seres humanos, iluminados pelo mesmo sol, dependentes do mesmo oxigênio. Somos todos iguais. Então nenhum homem deve servir como meio para o propósito de outro homem. Cada um de nós é um fim em si mesmo. Ler as obras de Fromm é se reconciliar com a nossa própria humanidade, porque ele nos fala de esperança. Falar de Fromm é também falar de Marx, é entender que princípios humanos estão sendo negligenciados pela oferta de necessidades criadas, ao passo que características prodigiosas são qualificadas como improdutivas. Nessa extrema mercantilização, a medida de nossa importância é dada, sobretudo, por nossa utilidade. Nesse contexto, reflexão, arte, poesia são constrangidas a um lugar ínfimo. Num mundo onde o sistema de valor é dado por quanto se produz e o quanto se tem poder de consumo, conhecer a si mesmo se torna impensável. Um mundo onde as organizações se ocupam mais em criar solução do que evitar problemas, não pode-se ter a segurança de que respondam por nós. Tampouco se ocupará de estimular com que sejamos uma força potente e realizadora. Para Fromm, a vida é, em si mesma, uma arte. E a ética humanista é a ciência aplicada da arte de viver. Se você gostou dessa breve análise das obras deste autor do qual eu tanto gosto, dê a você a oportunidade de conhecer esse mundo cheio de possibilidades. E boas leituras!